Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. Hoje uma noite fria aqui em São Paulo. 13 graus. São agora 17 horas e 53 minutos, dia 2 de agosto de 2018. Eu inicio o programa com muita satisfação. Muito feliz aqui em poder compartilhar e trazer as minhas opiniões. Espero que os estudos sejam úteis a todos que prestigiam, confiam e acompanham os trabalhos. Pessoal, se puderem deixar o like, eu fico grato, se gostarem. Se inscrevam, participem da área de comentários, pedindo seu ativo de preferência, fazendo um bate-papo, um diálogo construtivo para que todos nós possamos aprender juntos. E também aproveito para convidá-los a assinar o Informe Cenário, que eu distribuo todas as manhãs perto do horário da abertura da Bolsa. Ele atinge 90 mil pessoas, traz sempre um pouco das commodities, petróleo, metais, bolsas na Europa, Estados Unidos. E eu acho que pode ser um material útil aí para vocês. E por fim, convido a que assistam principalmente os investidores iniciantes e de nível intermediário. O Seja Bem-vindo à Bolsa, né? Eu entendo como sendo a porta de entrada para o mercado financeiro. Muita gente me pergunta, agora mesmo tinha um amigo meu que presta serviços de marcenaria aqui para mim aqui no meu escritório. Ele me perguntando como que ele começava na Bolsa. Eu falei, assiste treinamento, Seja Bem-vindo à Bolsa. Ali tem tudo que você precisa para saber no começo. Outro dia minha dentista me perguntou. E antes eu não tinha isso para oferecer, agora eu tenho. Ele tem que te dar todo o embasamento de forma simples, objetiva e direta para que você possa dar os primeiros passos ou, de repente, para quem já tem um melhor conhecimento, sempre tem alguma coisa ali para aprender. Ok, pessoal? Gratuito, sem custo, sem número de cartão, sem pegadinha. A nova iniciativa educacional da Top Traders que a gente tem divulgado desde o mês passado e aproximadamente 3 mil alunos já assistiram. Ok, eu começo sempre os estudos, para quem está vindo ao canal pela primeira vez, pelas criptomoedas, né? Trazendo aí o Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Ripple. Então vou colocar o gráfico aqui na tela. Não. Lembrando que todos eles estão aí com uma situação predominantemente baixista, né? No curtíssimo, então vamos ver por quê. Eu coloquei o Bitcoin Cash, na verdade eu quero começar pelo Bitcoin. No caso do Bitcoin, quem acompanha o trabalho sabe que nós identificamos a formação de um ombro cabeça ombro invertido, formado aqui entre os meses de junho e julho, né? Ele deu uma compra bem técnica ao redor de $6.100 e ele subiu, foi a $8.500. Ele tinha uma região aqui de topo, esta região aqui também um eixo de topo duplo. Então, tecnicamente, ele acionou aqui uma venda para realização de lucros, né? E ele está aqui operando sobre a média móvel de 21 períodos. Eu acho provável que o Bitcoin venha buscar 7.220 aqui, né? Mas não é uma hipótese descartável, por exemplo, ele fazer um fundo sobre a média de 21, uma vez que o movimento prévio ele é altista. Mas o mais provável seria a quantidade de movimento e busca por 7.200 na minha leitura. Aí nós temos o Bitcoin Cash. Ele opera sob um desenho de uma espécie de triângulo aqui, né? Um filhote de triângulo com cunha, mas é um triângulo. Uma linha de tendência de baixo, uma de alta é triângulo. Ele buscou aqui um suporte importante, que é $740. Ele perdeu esse suporte, eu acho que ele vem no mínimo aqui na linha de baixo deste padrão. No caso do Ethereum, também aí em dólares, né?
Nós havíamos comentado que, no mínimo, ele buscaria a linha de baixo do triângulo, pois o que ele fez, ele veio nesse suporte, $418, e veio neste outro aqui também, no 405. Ontem ele chegou a tocar 407, hoje 407, ele está devendo o teste 405, mas está numa região aqui previsível, e aqui ele pode fazer um fundo ou perder e continuar a toada de baixa, e neste caso a gente poderia pensar no Ethereum a 375, mas primeiro teria que violar de fato esse patamar. Como ele acionou um triângulo para baixo, é mais provável que ele busque o 375, então nós temos a venda nas criptomoedas no momento. No caso do Ripple, que em nenhum momento deu compra, ele buscou uma região de fundo, tinha sido fundo aqui em abril e tinha sido fundo também aqui no mês de junho, no mês de julho, que é a região de 42 centavos de dólar, e ali está o Ripple, né? Vamos ver se tem uma reação aqui ou se ele perde essa região e continua o movimento de baixa, acionando talvez até um ombro, cabeça a ombro aqui que a gente tem na tela. Aqui o primeiro ombro, cabeça, ombro, ok? Falar do petróleo, WTI Crude Oil, negociado em Nova York. O petróleo fazendo um movimento técnico, que abre perspectiva de valorização para amanhã. O que ele fez? Ele testou um ponto manjado, que era aqui o 6708, a mínima do dia 17 de julho. Hoje ele veio exatamente a 6695, foi bem pertinho. Nós tínhamos até traçado uma linha aqui que ele perdeu, mas o petróleo tem feito os movimentos falsos, né? E aqui é um ponto definitivo, pessoal. Abaixo de 67 ele busca 64, mas eu acho que o petróleo vai para cima e no mínimo ele vem testar aqui o 70,41, cujo rompimento projetaria ele aqui em torno de 74. Eu acho que está mais para compra no momento. No caso do Brent Crude Oil, negociado em Londres, não é aquele ombro, cabeça, ombro invertido de livro, mas podemos considerar que tem um ombro, uma cabeça formando o segundo ombro aqui sim. Mas acima de tudo, da figura estar clara na tela, existe algo que remete a uma simetria, né? E uma provável formação de pivô de alta. Nós temos um fundo, um topo recente e um fundo formado agora. Então isso, eu acho que a média de 21 vai ser rompida e o Brent vem aqui no 75,59, pelo menos para testar a cabeça do pivô. Ok? E aí falando do EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, uma sessão de 0,67. Olhando para esse candle, dá a impressão que é um candle mais forte na ponta compradora, mas na verdade é um candle de 0,67, é que ele começou mais baixo e se recuperou ao longo do dia, é quase um Marubozu que envolve o corpo do candle de ontem. Isso abre uma expectativa de uma sexta-feira altista, se bem que, pessoal, amanhã tem o payroll, relatório de emprego nos Estados Unidos, e ele pode sim acelerar a alta que a gente está vendo hoje, mas ele pode, por exemplo, virar o jogo, tal, caso venha alguma surpresa. Mas o meu sentimento, como eu disse a vocês, é que tanto o Fed, o Copom, como o payroll levariam a uma valorização ou seriam neutros aí no caso. Ok? Então vamos passar aqui pelas bolsas de Xangai, caiu 2%, e o índice DAX na Alemanha caiu 1,51%. Guerra comercial Estados Unidos-China no radar. No caso aqui da bolsa de Frankfurt, que foi onde começou a minha história na bolsa, inclusive numa viagem que eu fiz para a Alemanha para treinamento. Eu era estudante de engenharia e trabalhava na área técnica de uma empresa que produzia CDs e DVDs. Na época eu trabalhava com os robôs. Nós traçamos uma linha ontem, a linha de tendência de alta. A perda desta linha é um balde de água fria, né, nos compradores ou que pensam a bolsa chinesa em alta, né? Este fundo foi testado, ficou uma sombra inferior, mas assim, não vejo uma força assim compradora, pelo menos enquanto o índice de Xangai estiver abaixo da CLTA. A bolsa de Frankfurt
Também traçamos uma linha de tendência de alta, essa linha foi perdida, ficou aqui um gap. Então, eu particularmente não acho que a Bolsa de Xangai e o índice DAX vão continuar em baixa. Eles podem ficar lateral ou com uma leve alta ou leve baixa moderada, mas não a continuidade assim da baixa, sendo sincero. Pô, professor, mas perdeu a LTA. Mas esse movimento lateral, principalmente no índice DAX, já está há algumas semanas, então ele trabalha no entorno da média de 21, então não mudaria, não teria algo novo que eu costumo dizer, digamos assim. Ok? Aqui vamos ver aqui um resumo das bolsas norte-americanas. Elas não tiveram direção única, né? O S&P subiu 0,49, Dow Jones caiu 0,03 e Nasdaq subiu 1,24. A Apple, como grande destaque, a primeira empresa da história a valer $1 trilhão. Vou começar pelo índice Nasdaq de tecnologia. A análise técnica, pessoal, ela tem que ser utilizada de uma forma racional, né, com a interação do trader. Por isso que eu falo que a Top Traders ela visa formar o trader independente, o trader pensante, o trader flexível, né? Porque, por exemplo, esse padrão aqui no índice Nasdaq parecia que ia acabar o mundo, né? Você pega uma Marubozu desse aqui, ó, né? Aí perde o topo anterior. Você vê um outro, nossa, é o fim do mundo, vai entrar em baixa. Só que nós tínhamos uma linha de tendência de alta que foi perdida sim, só que havia uma região aqui de topo anterior, que foi o topo de março. Então um topo como esse ele não é perdido de uma hora para outra, a não ser que seja realmente um cenário muitíssimo grave. No dia seguinte foi formado um arame cross, que eu expliquei aqui, um candle de equilíbrio, mas que a mínima e a máxima eram bem mais altas que a sessão anterior, e hoje já vem a compra aqui rasgando o gráfico, se apoiando na média. Se romper 7,807, teremos continuidade de um movimento comprador, que é muito provável que esse tipo de barra aqui de ignição, ela geralmente é replicada, né? Então teria espaço para romper esse patamar e talvez até levar uma nova busca da máxima histórica. No caso do S&P, uma alta técnica, né, apoiada na média móvel de 21 e também no topo anterior 2.802, topo de março. Marubozu, uma correção no tempo aqui, bem enquadrado dentro das nossas expectativas. E por fim o DJI, Dow Jones Industrial, que são as 30 maiores empresas industriais dos Estados Unidos. Uma busca super técnica pela média de 21. Este ponto, que é o 25.215, o mercado foi abaixo dele, mas fechou acima, mostrando que isso foi uma correção no tempo em busca da média, né? Parte dela no intraday de hoje, que o mercado deve dar continuidade a um movimento ascendente de ganhos de valorização dos preços. Ok? Aí eu vou fazer aqui o estudo do gráfico do dólar a seguir. O dólar fez um movimento altamente previsível. Ele veio na média de 21. A máxima dele foi 3.794. Acima da média ele teria espaço para ganhos. Abaixo da média ele volta no 3.702.500 e pode até perder esse patamar e buscar aqui a região de 3.650. Ok? No caso aqui do índice futuro, pessoal, um fechamento 0,71 de alta. Para quem assina o meu informe cenário, eu comentava hoje que eu acreditava numa abertura baixista, porém com uma recuperação ao longo do dia, um fechamento positivo. Aqui estamos, por quê? Havia um gap para fechar no índice futuro, 78.865, esse gap foi fechado e entrou força compradora depois com bom volume, fechamento acima de 79.685, mostrando que a compra está na área, que nós tivemos apenas uma correção no tempo. No intraday, olhando aqui um 30 minutos, logo na abertura em gap nós tivemos um martelo, a máxima do martelo foi rompida, o mercado foi embora, era 78.820. Levou junto o fundo de ontem, que era a região de 78.870, né? E havia um ponto importante aqui, o 78.890, que gerou uma queda forte entre os dias 17 e 19, o mercado rompeu este ponto, né, este topo, este fundo e a máxima do primeiro candle de 30 minutos.
Havia uma distância considerável em relação à média, um gap aberto puxou o mercado e pela forma que ele está fechando, a impressão que nós temos é que a região de 80.075 será rompida e vai levar o mercado para cima de 80 mil pontos, testando aqui 80.335 e todos esses topos que nós vimos ao longo das últimas sessões. Ok? Aí vejamos aqui o BOVA11. BOVA11, um movimento bastante técnico, né? Uma típica correção no tempo. Né? O mercado não chegou a fechar o gap aqui, nem veio na média de 21, mas fez uma correção bem típica de correção no tempo, um volume abaixo da média, e quando entra a compra o volume sobe um pouco. Acima de 76,96 a compra deve acelerar, inclusive romper esse patamar de máxima que nós tivemos entre o início dessa semana e a outra aqui, ok? E por fim o IBOV, né? Que foi justamente o estudo que eu fiz no informe cenário, apontando uma recuperação e leve alta para a sessão de hoje. Eu até comentei logo de manhã que esse ponto seria testado novamente, 78.890, e provavelmente este ponto aqui, região de 78.520, 530. Ele foi a 78.570, foi quase lá, entrou força compradora, sombra inferior, temos uma correção no tempo, né? E para mim bastaria o rompimento de 79.690 para chamar compradores, inclusive testar a máxima da semana passada a 80.590 pontos, pessoal. Ok? Então para mim aí as correções elas continuam sendo oportunidades. Agora façamos aqui o estudo da posição dos estrangeiros no índice futuro que eles fizeram ontem, né? Eles estavam comprados em 97.458 contratos e ontem passaram para um saldo de 93.460. Trabalharam na venda, mas estão mantendo um bom saldo positivo, tal mesmo durante a correção. Aí fazendo aquela nossa conta tradicional, né, pegando os dados aqui da BMF Bovespa, vamos dar uma olhada aqui no volume acumulado entre os dias 2 e 31 de julho. Né, infelizmente os dados de ontem a gente não tem o delay de um dia. Na verdade de 2 dias, né? Só que do pregão anterior não tem do pregão de anteontem, digamos assim. Mas dá para ter uma boa leitura aqui de evolução, uma vez que o foco, por exemplo, do meu trabalho, do pessoal que segue o meu grupo, ele é o swing trader, então o volume primeiramente foi muito bom, né, durante o mês aí de julho, diferente de junho, que foi um mês de vendas. Então a gente faz a conta ali 96, 832, 0,25. Estou vendo aqui a posição dos estrangeiros final. Menos 93 bi, 0,46, 938. Então fechamos com saldo aí no mês de 3 bilhões 785 milhões e 87 mil. Para quem teve um mês de junho de quase 10 bi de vendas, nós podemos ter aí realmente uma virada, né? E fiquem atentos com as eleições, né? Conforme as pesquisas forem saindo, hoje saiu o Bolsonaro na frente, Marina em segundo, um cenário novo, né? Pesquisa divulgada pela CNI e Ibope, então acho que nós teremos oscilações. Na minha opinião, aí, Jair Bolsonaro, Marina, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes vão ficar oscilando em alguns momentos aí, para baixo ou para cima, até que 2 devem se descolar. Mas descolar de leve, não muito também, ainda tem uma provável transferência de votos do Lula, o que torna uma eleição embaralhada, parecida realmente com 89. Ok? Então aí, pessoal, eu vou falar aqui agora dos destaques do dia e dos pedidos do YouTube. Um dos destaques tem que ser o GPA3, né? Não tem nem muito aí o que questionar. E a outra ação eu vou falar de JHSF, né? As duas têm... acho que são os destaques mais óbvios de hoje, né? Então, o GPA3 saiu o balanço, né?
Os dados da Extra Farma foram um pouco decepcionantes, mas da Ipiranga surpreenderam. No frigir dos ovos veio um resultado melhor que o esperado. A Ultrapar subiu 7,78. Professor, isso aqui é gap de fuga? Tem cara de ser, pessoal. Assim, teve um fato relevante, né? Que é o balanço, teve volume. Só que para saber se é gap de fuga, os próximos pregões que dirão. Talvez sim. Né? É uma ação descontada. Na minha opinião, nós temos uma ação premium descontada. Só que aquela história, a BR Foods é premium também, já está descontada faz meses, né? Mas é uma ação premium descontada. Aí vai do manejo de riscos, dos objetivos de cada um. Tem volume, tem alguns elementos. E assim, pessoal, dá uma olhada na média de 21. Há quanto tempo o mercado, esse ativo, a Ultrapar, não trabalha acima da média de 21? Faz tempo. Se ela romper e consolidar, né, pode sim ser oportunidade, apesar de ser uma oportunidade de risco. A JHSF, ela não subiu à toa. Primeiro, a gente está cansado de saber dessa simetria aqui, então eu vou apagar, né? Que é um movimento parecido aqui, que poderia levar o papel a R$2, né? Talvez algumas pessoas não tenham visto, acho que eu vou deixar aí no gráfico. É que eu não gosto de gráfico poluído. E o que acontece? Nós tivemos hoje publicado ao mercado o acordo entre a XP e a JHSF, que inclui dívida, investimentos, né, na compra de cotas de shopping e tal, e o mercado gostou. Uma Marobuzu com volume razoável, né? E eu particularmente acho que a gente vai ver logo JHSF a 1,20, depois eu acho que ela vai vir no ponto-chave, que é 1,29. Eu acho que na semana que vem a JHSF busca aqui 1,29. O 1,29 é um divisor de águas porque é um eixo de W, né, que projeta o papel a 1,81. Então é um ponto muito importante. Mas lembra que eu falei para vocês, ó, se eu contar o tanto de pregão aqui que está antes do eixo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mas assim, vamos contar só a partir do momento que ela faria um movimento contrário. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pregões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então está no momento de começar a subir mesmo. A simetria tá bem certinha aqui, então poderia realmente ser um momento propício pela contagem de candles para o início de uma alta. Ok? Enquanto eu falo aqui a vocês, veio a notícia aqui da Exame para mim, Aécio Neves desiste do Senado e vai concorrer à vaga de deputado federal. Ontem veio a notícia da Apple enquanto eu gravava aqui, né? Ok, pessoal, então vamos aos pedidos do YouTube. Vamos ver. SUSB 3, BTOW, CVC, BR Foods, FIG S11. Pessoal, assim, além de eu pedir para vocês deixarem o like, porque deixa uma posição melhor no ranking, compartilhem o vídeo, o pessoal que gosta de bolsa, participem da área de comentários do canal, isso daí tudo fortalece a nossa missão. SUSB, ela tem um ombro, cabeça a ombro, sim. Frustrado, e parece que tem aqui uma assimetria em V que vai levar a ação para cima. Nesse tipo de ativo, eu trabalharia com rompimento. Se romper aqui o 44,80, eu acho que ela vai adentrar o território aqui da neckline e ela vai para cima mesmo porque ela faz um pivô. Essa é a minha ideia para o papel. E eu falava para vocês, pessoal, vender SUSB, trabalhar short, só para quem pegou nesse dia aqui que ela fez a nuvem negra. Depois, não vale a pena. Um papel forte, com bons fundamentos, celulose sempre conseguem reajustar, então não é muito inteligente vender uma ação, sendo que você tem outras opções, né? No caso de BTOW, é um movimento... ele pode parecer impressionante, mas ele era previsível, porque nós temos aqui aquele que eu brinco, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, que ele tem um ponto de saída, que eu falo que é o foguete de alta. O alvo do foguete de alta é 31,78, ele deve vir aqui.
Simples assim. Então ele vai escalando, ele chegou perto, né, no 31,28, mas eu acho que ele vem aqui em cima talvez nos 32. Aí aqui a briga vai ser grande. Muita gente querendo derrubar, trabalhar short, mas a ação vem com domínio pleno da força compradora, e a compra boa estava aqui, ó, nesse dia, ó, no dia 8/6, né? A ação caiu, montou um arame, e arame longe de média, pessoal. Aí a gente tem CVC B3. Aí ontem eu acertei o resultado, né, do jogo, que o Corinthians ganharia da Chapecoense, um grande jogo, a Chapecoense honrou o jogo. Ontem eu passei frio lá, pessoal, frio, frio. Eu tava na sexta fileira ali do setor leste, para quem conhece, e ali chovia um pouco, apesar de ser coberto e frio, e meu carro tava na revisão. Ontem eu fui de metrô, então tem que gostar muito do esporte, do time para ir. Ontem ainda fui sozinho com meu filho, ele tá começando a trabalhar, ele tava fazendo um treinamento, e ontem foi realmente uma saga. Eu resumiria a minha ida ao estádio. Mas voltei bem, cheguei 1h30 da manhã aqui em casa, peguei um táxi na estação do metrô aí, mas vida que segue, foi muito legal. Iria de novo? Sim. E no caso de CVC, é aquele tipo de ação que, se eu tivesse um capital extra, eu alocaria. Ela fez uma correção importante até uma região de suporte, né? Ela ficou entre esse fundo de novembro e o fundo de setembro, e ela está desenhando um provável ombro, cabeça, ombro invertido inclinado, né? Então aqui eu teria um primeiro ombro. Então os fundamentos da empresa são bons, eu acho que o gráfico ele mostra um desconto importante em relação à máxima recente. É o estilo de operação que eu gosto, né? Então, é pegar a faca cortando e o mercado mostrando alguma reação. Pessoal, eu estou recebendo outra notícia aqui, vindo um post no Antagonista. Ana Amélia aceita e será vice de Alckmin. Ok? Então essa é a minha visão para CVC. Eu tô que nem um papagaio aqui, o que vai saindo nos pushings aqui eu vou passando para vocês. E muitas coisas, às vezes, interessantes, né? Como aquela vez da BR Foods, que o Pedro Parente assumiu. Falando em BR Foods do Pedro Parente, tá ela aqui, nos pedidos do YouTube. É o típico caso da Ultrapar, pessoal. O camarada tem que ter paciência. Se for um trader muito ansioso, impaciente, não é papel para operar. Mas, putz, a gente tá falando em BR Foods a 22, né? No final do ano passado ela estava quase 50, então ela está pela metade do preço, né? Só que assim, professor, tem, por exemplo, algo escandaloso que fala em compra? Não tem. O Pedro Parente está lá, o mercado geralmente dá um voto de confiança a ele. Parece que nós temos aqui um oco invertido, mas não é nada também tão claro, né? Tem que ser um investidor paciente, um camarada que tem, ou uma senhorita aí que tem uma visão de longo prazo, talvez de médio, né? Tem um provável gap de fuga aqui. A minha impressão é que a ação é a nova Bela Adormecida, como foi SUSB na nossa visão no passado, que quando engatou, pegou a tendência e dobrou de valor, mas é uma hipótese. Ok? E aí nós temos FIG S3, que é um fundo, né? FIG S3, FIG S11. Putz, mas aí eu não tô achando aqui o código, tá como FIGS 11. Pessoal, não tô realmente encontrando aqui. Quem pediu, se puder me passar de novo, tá FI GI 11. Realmente eu não encontrei o código aqui no cartezinho, depois eu dou uma olhada, eu vou para a próxima ação aqui, que é a VUC 13, então. Será que é FG? Também não. Bom, aí quem pediu, se puder conferir o código, eu vou para a VUC aqui, que é o próximo ativo. Amanhã eu vou fazer Azul, Gol, Prio, R-Log, Porto Belo. E se o código desse fundo aqui eu encontrar aqui na plataforma, eu faço também. Pessoal, VUC é uma das outras empresas encantadas, né? Uma empresa de altíssima qualidade que amarga aí perdas há algum tempo.
E o que ela tem aí de sinal novo é que a gente poderia entender isso aqui como 3 fundos aqui, como um 3 rios, não sei, é possível, né? O que tem é entre ontem e anteontem o arame de fundo que costuma ser um padrão de virada, não um padrão de repique. Então, só que hoje não foi, não teve aumento de volume, mas seria uma compra de alto risco, mas com grande potencial. Falando dos ativos fixos aqui, Petro 4 aí na tela. A Petro 4, a gente projetou uma busca. Foi o único ativo de todos os benchmarks, moedas, tudo que a gente observou em julho. Foi a única que não atingiu o alvo, mas subiu também, foi bacana. Então 21 e 27, eu chuto que vai ser atingido segunda-feira, né? E está caminhando para isso. Rompeu 19,97, deixou a barreira psicológica dos 20 para trás. Não está longe da média, acho que segunda-feira busca o nosso alvo. E no caso, para quem acompanha a Petro 3 aqui, também está inclinada, bem encaminhada, colada na 4, aí, então tá tudo certo. E aí falar de Vale Bancos para a gente finalizar. A Vale, um pregão muito louco hoje, porque ela começou em forte baixa, aí ela respeitou o 51,67 e respeitou a média de 21, recuperou, parece que teve uma baita alta em Vale, né? Só que ela fechou em queda, porque ela já começou caindo muito, né? Mas é algo que favorece a continuidade da alta, sem dúvida nenhuma, ok? E aí BBAS3, nós imaginávamos já uma sessão positiva para hoje. O objetivo da BBAS3 agora para agosto é 37, que seria uma projeção em V. E ela não negou ainda o rompimento dessa LTA, mas ela coloca em xeque. Hoje teve uma mínima e uma máxima mais altas que ontem, tal, 2 candles verdes, ela deve seguir em valorização. Caso ela apresente queda, seriam, na minha visão, oportunidade. Objetivo de Bradesco para agosto, 33,50. Também não negou a perda da LTA, mas 2 candles verdes, né? Hoje a mínima mais alta, tá? Um pregão de alta, apesar de ser tênue, mas que favorece aí a ponta compradora. E aí, por fim, pessoal, YouTube, né? YouTube tem uma região de super suporte, topo aqui do começo de junho, essa região de topo aqui de meados de julho, este fundo aqui marcado dia 24 de julho e esses últimos 3 candles aqui mostram realmente que a região é forte, deve consolidar aqui, né? Bate, 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 o vendedor fala, putz, aqui tem comprador, muitas vezes ele mesmo entra na compra e gera uma valorização da ação, ok? E aí, por fim, eu queria dar um recado sobre a imersão técnica. Nós abriremos as vagas dia 13/8, somente para a pré-lista. Quem não tiver na pré-lista tem que esperar ter vaga, ok? Se tiver vaga depois do dia 13, quem não tiver na pré-lista pode se inscrever. E você tem no dia 13/8 direito a valor descontado, 30 dias de Cartesian, você tem 2 semanas do grupo, garantia de matrícula e vai ganhar um mega presente que logo mais eu vou divulgar. Muito acima das suas expectativas. Então é a tua chance de entrar no grupo, né? E poder permanecer depois se quiser, então é só fazer a pré-inscrição. Isso é para a gente ter uma noção, porque se a pré-inscrição, pessoal, chegar num determinado ponto, a gente já tira a pré-inscrição, porque a gente tem uma taxa de corte, a gente sabe que vai ter mais alunos do que vaga. Então a gente trabalha com a pré-inscrição para não gerar problema com planejamento. Então se inscreva aí na pré-lista e aí você tem direito a tudo isso. Os dias ao vivo serão nos dias 4 e 5 de setembro, ok? Então agradeço aí a audiência. Fico honrado, né? Participem da área de comentários, deixem o like. Vou deixar o link para a pré-lista da imersão, do treinamento gratuito Seja Bem-vindo à Bolsa e para assinarem o cenário na descrição do vídeo. Então, saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Se Deus quiser, estaremos amanhã, no final do dia, no radar. Um grande abraço, meu muito obrigado e bons estudos.